Boa noite, queridos irmãos. Vamos, nesse momento, nos juntar em pensamento e sentimentos a Jesus, em gratidão, porque estamos buscando o aprendizado, as bênçãos do amor divino. Vamos sentir a presença de Jesus conosco, falando conosco, nos respondendo através do pensamento, indagações nossas que trouxemos conosco para esse recinto. Vamos fechar os nossos olhos, falar com Jesus. Ele está dentro de cada um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, por isso nos faz recordar, através das lições da noite, nesse encontro, as nossas próprias responsabilidades do Evangelho vivenciado em nossas vidas. Sabemos de que depende de nós nos esforçarmos para renunciar tudo aquilo que nos desviam do caminho correto que Jesus trouxe a cada consciência aqui na terra. Te agradecemos, Jesus, pela sua presença em nossas vidas, de encarnados, desencarnados. Te agradecemos pela equipe espiritual que trabalha em benefício do bem de todos e se fazem presentes junto a nós, dirigindo as tarefas da noite. Há muito já se reúnem, já começam a envolver o nosso recinto para que as tarefas da noite possam trazer resultados úteis à nossa consciência. Abençoe os nossos irmãos aqui presentes que vieram trazidos pelo amor divino, por Jesus, por benfeitores amigos, e nos fazemos presente a todos. Os nossos irmãos colocados seus nomes no livro de prece, que todos eles possam ser relembrados com amor puro, para que se equilibre, para que se torne compreensivo as enfermidades, as dores pelas quais passamos. Fica conosco, Jesus. Inspire-nos a todos para que consigamos grafar em nós as lições da noite e levar para o nosso lar, ajudando aqueles que não puderam vir, ajudando os desencarnados que lá convivem conosco, e nesse momento sentindo a presença da luz, que é Jesus, e os nossos benfeitores adentrando a porta das nossas casas, dos nossos lares, dos lares dos nossos irmãos em humanidade, que estão enfermos, que choram, que sofrem nos hospitais, e inclusive no hospital onde nos encontramos, que todos possam receber as suas bênçãos e conseguir acalmar as suas aflições. Em teu nome, fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Rumo Certo, de Emmanuel e Chico Xavier. Nós vamos analisar, né? Porque nós precisamos decidir na nossa vida o que queremos para nós. Nós somos espíritos e precisamos tomar a decisão certa, né? E o título da lição é Decisão e Vontade. Porque decisão sem vontade, a gente não realiza tarefa nenhuma, né? Então é decisão e vontade. Aí o nosso irmão Emmanuel, né, que através do Chico traz para nós essas lições, ele diz assim: incerteza parece coisa de pouca monta. Parece coisa de pouca monta, incerteza. Mas é assunto de importância fundamental
no caminho de cada um de nós. Veja bem, a gente, não sei, estou incerta, né? A incerteza é de muita multa, ela traz um prejuízo muito grande, porque a gente não toma decisão, né? Com vontade de lutar contra as nossas imperfeições, né? Aí ele continua dizendo, as criaturas, nós, né? Entram na instabilidade moral quando não tomamos decisão. Nós entramos na instabilidade moral, habitua-se a ela, ainda habituamos à instabilidade moral nossa, achando que está certo. Veja bem o nosso prejuízo, né? E passam ao domínio, olha só, das forças negativas, sem perceber. Pela nossa falta de decisão, de vontade, de raça, de trabalhar, de vencer em nós o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu tenho que me corrigir, nós vamos passando para o domínio das forças negativas, sem perceber. Veja que como é assim, né? É muito sutil, a gente vai quedando a nossa condição de instabilidade moral. Aí ele diz, dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisos à noite. De manhã é isso mesmo, eu vou lutar, eu vou fazer. E à noite a gente já tomou outra decisão na nossa vida. Frequentemente rogam em prece, Senhor, eis-me aqui diante da tua vontade, mostra-me o que devo fazer, né? Em muitas situações nossas, quem já não fez ou faz e continua fazendo essa prece? Senhor, buscamos o nome de Jesus, né? De Deus, eis-me aqui diante da tua vontade, mostra-me o que devo fazer. Mas quando a gente encontra o caminho, a gente fica indeciso. Será? Não tem vontade, não toma decisão, né? E enquanto o Senhor lhes revela, veja bem a nossa dificuldade, por quê? Que enquanto o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço, a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo. Veja bem, quando Jesus nos convida, né, da nossa necessidade de melhorar, Ele revela para nós que nós não podemos ficar indecisos aqui na terra, nós não podemos ficar sem tomar decisão, com boa vontade, porque vamos ter assistência, né? Mas quando o Senhor nos revela o trabalho que a gente tem que fazer, iniciando de nós, né? Ele expressa o serviço que temos que fazer. A gente começa a receber inspiração e já saber o que eu tenho que fazer. Acalmar as minhas aflições, buscar renovar o meu pensamento, são trabalhos nossos. Mas quando Jesus nos apresenta que para você tomar decisão e ter vontade, você precisa mudar você mesmo, a gente acha que é muita coisa, né? Então, nos mostra a nossa necessidade para que a gente possa se reajustar. E a gente reclama em desconsolo. Mas é muita coisa, né? Eu preciso mudar muito para que eu possa tomar decisão na minha vida. Se eu acho de acordo de manhã, à tarde, à noite, eu já não acredito mais naquilo que eu acreditava na hora que levantei, né? Às vezes até mesmo um sonho, né? A gente tem um sonho e diz assim, mas não é verdade, sonho não é verdade. E eu no sonho, muitas vezes, se buscarmos, pedir a Jesus que nos ajuda, nós vamos ver que tem revelações de convites para a nossa melhoria.
Ele continua dizendo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Da gente se pergunta, mas quem sou eu, convidado de Jesus, para tomar decisão com vontade para realizar semelhante tarefa? Aí a gente diz: não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Emmanuel falando. E todos nós somos capacitados. Já viemos com a programação, com essa capacidade de decisão e de vontade para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas aí a gente se sente fraco, sem força, inútil, né? Veja como antes ele disse que se nós não tivermos vontade, nós vamos cair facilmente nas energias negativas, né? E vamos, como nos diz Emmanuel aqui no começo, ficar sobre o domínio das forças negativas, que nem percebemos. É sutil. Eu deixo de fazer, cumprir as minhas tarefas, porque todos nós temos consciência da nossa tarefa espiritual. Eu deixo de cumprir, o que acontece comigo? Sutilmente eu vou caindo nas forças negativas, sem perceber. Ele continua dizendo: sabem que é preciso servir para se renovarem. Olha só, nós todos sabemos que para a gente servir, é preciso servir para que nós possamos nos renovar, mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir, e não acontece. Muitas vezes a gente conversando com uma pessoa conversando com a gente aprende um com o outro. Tem lições ocultas, né? O outro nos diz alguma coisa que serve para nós no campo do aprendizado. Mas se você estiver querendo servir, ajudar, amparar, se não esperar renovar primeiro para depois servir, é uma tarefa que não vai se realizar na nossa vida. Dispõe de verbo fácil, tem facilidade de falar, né? Já conhece. E muitas vezes se proclamam inabilitados para falar, auxiliando alguém na construção do espírito. Sempre acontece conosco, né? Temos, eu sei, eu conheço, estou estudando o Evangelho, a doutrina espírita, mas às vezes a gente assim não quer dizer nada ao irmão. Olha, vamos fazer isso, vamos estudar, vamos aprender, vamos reunir, né? A gente ainda se sente muitas vezes inabilitado até para conversar com alguém, para auxiliar alguém na construção do espírito, no aprendizado. A construção do espírito é no aprendizado do espírito para que nós possamos vivenciar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É para o nosso espírito, vai servir eternamente. E às vezes a gente se sente assim inabilitado para falar e sabe que aquela pessoa ou que nós estamos precisando nos melhorar. Possuem dedos ágeis. Veja bem, nós possuímos dedos ágeis, mas quais filtros inteligentes? Engastado nas mãos. Veja bem, nós possuímos, né, os dedos ágeis. Quais filtros inteligentes engastados nas mãos? Seria, né, um benefício através do passe, das energias, né? Nós podemos localizar, né, da nossa mente, transmitir ao outro paz, harmonia. E costumam assemelhar-se à insegurança na execução das boas obras. Eu sou inseguro, eu sei, eu conheço, eu sei que de mim pode sair energias curadoras, positivas, que socorrem, mas eu me sinto inseguro ainda, né? Como diz lá, quem sou eu para realizar tarefa, não tenho força, ai de mim que sou inútil. Ninguém é inútil, nós todos viemos para o corpo físico com capacidade de renovar e ajudar os outros a se renovar. Todos nós.
ouvem preleções edificantes, palestras, estudos, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas, passada a emoção, volvem a estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Veja bem, olha o que ele nos fala. A gente ouve preleção, estudo, palestra, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa, mas nós nos mergulhamos em livros nobres, estudos que nos ajudam a esclarecer a nossa consciência. E temos condições de ajudar, de passar para frente o que já aprendemos. Mas aí nós deixamos nos envolver só naquele momento do estudo, da palestra. A gente se emociona, chora, né? E aí a gente volta a estaca zero. A maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada, já sem decisão. Teve uma decisão hoje, amanhã decidiu que não vai mais fazer aquela tarefa, porque ele não tinha vontade forte para conquistar, né? E ser útil. Ele apenas decidiu, mas sem vontade, não tem condições de realizar as tarefas, né? Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Veja bem, né? Até a lição conhece a gente, né? Muito bem. A gente louva na rua o equilíbrio, a serenidade. E, às vezes, dentro de casa, a gente está disputando com os nossos companheiros no lar o campeonato de irritação, um irritando o outro. Veja bem. E a gente nem se percebe, né? Que gostamos, nos emocionamos das lições do Evangelho e, de repente, nós estamos vivendo tudo ao contrário. O dever jaz à frente. O dever jaz à frente. Quer dizer, primeiro, cumprir os nossos deveres, né? A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o eixo e realizações chamam urgente, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal. Quando o bem francamente lhes bate à porta. Veja bem, às vezes somos convidados, né? Por alguém que bate a porta do nosso coração, do nosso lar, e a gente foge de ajudar. Aquele que nos convida, nós temos o hábito de dizer, os nossos irmãos nos perturbam, né? Os desencarnados, ele está batendo a porta do nosso coração. Olha, me ajude, eu preciso de uma prece, eu preciso do seu equilíbrio para que eu possa me equilibrar. E a gente foge da obrigação a pretexto de que é preciso cautela, porque às vezes a gente classifica um espírito mal, né? Cautela para evitar o mal, mas aquele irmão, encarnado ou desencarnado, ele vem dizer, você pode me ajudar, por isso eu estou batendo a porta do seu coração, a porta do seu lar. E a gente pensa que tem que cautela, porque pode ser, né? Tem que evitar o mal. Quando o bem, francamente, lhe bate as portas. Porque é um bem. Quando alguém nos convida, né, a conversar, a estar junto, a ouvi-lo, de toda forma, é um bem que bate a nossa porta. Por que a gente sabe alguma coisa e não passa para o outro, né? Aí a gente diz que agiu dessa forma porque tem cautela, porque é perigoso demais. As pessoas hoje não são confiáveis, né? E a gente guarda isso na nossa cabeça. Mas é o bem nos convidando. Acorda,
você pode ajudar mais, pode fazer mais. E aí ele diz assim: trabalho, ação, aprendizado e melhoria. A nossa tarefa: trabalho, ação, aprendizado e melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista da imperfeição e defeitos que te marcaram ontem. Né? Ah, mas eu vim, eu sou um espírito, não tenho quase evolução. Aí a gente começa, né, a estar assim, apoiando a gente mesmo. Então, o que eles dizem aqui, mano, que a gente não imagine a nossa incapacidade para buscar ajudar, à vista de imperfeições que já tivemos e defeitos em outras épocas, em outras encarnações. A gente ainda busca isso, sou um espírito imperfeito, não estou capacitado para ajudar. Mas não é a nossa falta de vontade, de decisão. Porque quando a gente tem decisão e vontade, a gente não precisa ter medo de irmão nenhum nosso, nem no corpo, nem fora dele. Né? Porque nós temos assistência, é para ajudar, estão nos convidando a ajudá-lo. Aí Emmanuel termina dizendo assim: realização pede apoio da fé. Para você realizar algo, uma tarefa boa, depende da nossa fé. O que é fé para nós? Né? A gente pensa que fé é estudar. Eu não acredito em Deus. Mas quando os problemas, quando alguém bate a porta, a gente tem medo do irmão. Quando o irmão desencarnado nos convida a ajudá-lo, a gente tem medo. A gente quer evitar o perigo, evitar o mal. Mas é o bem batendo na nossa porta. Veja bem. Então, realização pede apoio da fé. A fé é o conhecimento. Se a gente tem conhecimento do que estamos fazendo e que temos que fazer, e que temos capacidade, que viemos decididos a ajudar, e com a nossa vontade, muitos benfeitores se ligam a nós e nos ajudam. Mãos à obra. É o convite de Emmanuel. Mãos à obra, ao trabalho. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiro no esforço da vontade unida à decisão. Veja bem, esse é o convite nosso, né? Tudo que serve para corrigir em nós. Eu posso ver num irmão algo que surgiu com ele de uma ação, de uma fala, de um pensamento, que eu vou dizer assim: eu não posso agir, eu não posso falar, eu não posso seguir esse irmão. Para mim, mas não preciso comentar. Então, tudo que serve para corrigir em nós é um grande aprendizado uns com os outros, que me ajuda a elevar. Elevar quer dizer o nosso ponto de vista, né? Que não devemos agir dessa forma. E vem nos educar e construir dentro de nós paz, harmonia, dias melhores. Nasce primeiro no esforço da vontade. Se a gente tem vontade, a gente consegue. E a união, essa vontade, ela tem que ser unida à decisão. É como nos diz o título da lição de hoje: decisão e vontade. Nós vamos conseguir, né? Aí vamos estudar uma lição do Evangelho que também vai nos ajudar a nos salvar, mas é a salvação que Jesus nos trouxe. É uma salvação diferente do que nós muitas vezes ainda pensamos. Palavra de vida eterna é o nosso Evangelho. A lição salvar-se é de Paulo, capítulo 1, versículo 15. O texto do Evangelho nos diz: palavras fiéis é essa e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É uma palavra de fidelidade a Jesus. Ele veio para nos ajudar a salvar. Agora nós vamos refletir na lição como é a salvação que Jesus veio nos trazer. Ele diz assim, Emmanuel: é digna de nota a afirmativa do apóstolo asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores.
para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Então, a salvação nossa é buscar o entendimento para que possamos ter fé. A fé sem conhecimento, a gente não consegue mantê-la. Hoje a gente tem fé, qualquer coisa a gente já está duvidando de Deus até, né? Então, essa salvação é a firmeza, é decisão, é boa vontade. Senão, a gente deixa que a nossa oportunidade de ajudar o nosso próximo, ao invés da gente ajudá-la a salvar também, a buscar o conhecimento, a gente se nega. A gente tem medo do outro, né? É o que está nos falando a primeira lição. E é importante que a gente aprenda, porque ninguém se transforma de imediato em anjo do céu sem passar pelo aprendizado, pelas dores, pelas dificuldades. E uns com os outros que estudamos o Evangelho, nós vamos nos esclarecendo. Por que eu passo por isso? Porque a minha dor parece ser grande, maior do que os outros, sofro mais, né? Então a gente vai ajudando, não é deixar, não é abandonar, irmão, não, deixa, não quis nada, né? Já saiu do corpo, não se interessou, ou está no corpo também não se interessa, vamos ajudar, não vamos deixar abandonar ninguém. Assimilemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, quando Jesus esteve aqui na terra, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Olha só, não mudamos nada. Continuamos ainda como antes da vinda, a fisionomia nossa ainda de medo, de indecisos, de falta de vontade para o trabalho, que vai nos beneficiar, ainda é a mesma. Estamos com a fisionomia cansada, né? Pedindo mais ajuda de Deus, mas não nos esforçamos. Assinalemos que, logo após a passagem das criaturas entre a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma, antes do Senhor, né? Do tempo que lhe acontecera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Veja bem, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. E os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvida e de prazer. E continuamos ainda, né? Nessa mesma fisionomia pálida de incerteza, de falta de vontade. Os senhores continuavam melhores, os escravos prosseguiam escravos. Os senhores continuavam senhores. E os escravos continuavam escravos, né? Donos do poder, e a escravidão continuava. Todavia, o espírito humano sofrera profunda alteração. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção. Por chama divina, começou a clarear o obscuro caminho da terra, por palavras, Jesus falando, Jesus abençoando, conversando com todos, através da palavra fraternal, da verdadeira fraternidade. Jesus agia, ajudava, ajuda até hoje, né? Então ele clareava os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Veja bem, no outro livro a gente encontrou a lição que se nós, né, não dermos aquele valor, né, tomarmos a nossa decisão, ficarmos assim achando que a incerteza parece pouca monta, nós vamos aos poucos caindo, né, nos
caindo em instabilidade moral, habituamos a ela de serem estáveis, sempre, nunca tomar aquela decisão, e vamos passar para o domínio das forças negativas sem perceber. E o Evangelho nos completa. Se a gente não decidir agora o que devemos fazer, aprender, ajudar, caminhar, instruir, para ajudar os outros a se instruir, ter condições de socorrer um desencarnado que chora, sabendo que ele é nosso irmão, apoiar ele no nosso coração, com os nossos sentimentos, desencarnados, encarnados, né? Nós estamos deixando caminhar para o nosso desequilíbrio moral e nos envolvendo como a sombra. Salvar-se, pois, é a nossa lição, né? Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alpargatas do favoritismo religioso, viu? Não é dizer, não, eu sou espírita, não. Vou subir ao céu fácil, mas é diferente, né? Mas sim, converter-se ao trabalho incessante do bem. Essa é a nossa subida, né? Não é estar de forma tranquila, sem se esforçar, sem trabalhar, sem ajudar, é que nós vamos, né, subir aos céus. Mas é nos doarmos, converter em trabalhadores incessantes do bem, para que o mal, olha só, para que o mal se extinga do mundo. Olha quanto esforço temos que fazer, né? Tudo que pudermos, para que o mal se extinga do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. É aquela salvação de já sairmos, já está garantido as portas do céu para nós, não. Jesus nos ensinou a salvar, nos ensinando como erguer-nos das trevas que somos, que temos dentro de nós, trevas mentais, trevas de sentimento ainda, que muitas vezes o bem bate à nossa porta, fala conosco e a gente tem medo. Cuidado, tem que ter cuidado, porque é perigoso. É o bem, sempre o bem bate à nossa porta e a gente ainda não tomou a decisão de ajudar, né? Emmanuel termina dizendo, olha só, salvar é, portanto, levantar, tomar decisão, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se. Alguém para educar os outros. Olha só que tarefa, né? Parece difícil, mas não é. Emmanuel nos recorda, vamos ler de novo, ver se conseguimos gravar. Salvar é, portanto, levantar da nossa acomodação, do nosso conforto, que temos tanto, graças a Deus. Se a gente enumerar tudo que temos, será que merecemos? Mas Deus, o nosso Pai, quer nos ver assim, fortalecidos, né? Então é levantar, iluminar a nossa consciência dos ensinamentos de Jesus, para que não venhamos temer nada na nossa vida. Ajudar e enobrecer, ajudar e enobrecer o outro. Você pode, você é filho de Deus, você tem condições também de se melhorar, tem também tarefas a realizar aqui no planeta Terra, né? Todos somos importantes. É enobrecer, é salvar-se e salvar-se é educar. Nós vamos salvar quando a gente tiver educação cristã dentro da gente, porque a gente vai respeitar o outro, a gente não vai vivenciar, não vai falar, não vai pensar, não vai sentir, não vai tratar ninguém além dos ensinamentos do Evangelho. Então nós vamos estar educados, né, dentro das leis de Deus. Alguém para que alguém se eduque. Olha só. Então a nossa tarefa, ela estará sempre ajudando dessa forma, quando nos prepararmos. Sem a decisão e a vontade junta, nós vamos manter, muitas vezes, deixando que a nossa condição moral, aos poucos, vai
se aproximando de influências inferiores que sutilmente nos leva à queda, né? E a gente muitas vezes deixa de cumprir as tarefas. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa força e essa consciência de que precisamos nos educar dentro do Evangelho, para conversarmos, para sairmos aonde estivermos, com quem estivermos, e ser aquele apoio que o outro veio buscar de Jesus, através de nós, porque Jesus, Deus, o nosso Pai, ajuda o homem através do homem, né? Que Ele nos abençoe e nos dê toda força e coragem para prosseguir. Que assim seja.